O Campeonato Brasileiro para nesta quinta-feira, dia 13, e abre espaço para a Copa América, que tem como grande atração a seleção brasileira sem Neymar e talvez sem Arthur, que, contundido, passa por avaliação da comissão técnica e ainda pode ser cortado, né? Ou seja, é a hora da verdade para a seleção do seu Tite, né? Vamos ver se sabe jogar sem Neymar e sem Arthur, né? Mas enquanto as seleções não entram em campo, é possível ainda lucrar com os jogos da 9ª rodada do Brasileirão, que começam nesta quarta-feira, dia 12. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Direto ao ponto e sem muita enrolação, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira com o duelo entre Botafogo e Grêmio a partir das 19h15 no Engenhão. O jogo coloca frente a frente duas equipes que podem fazer um duelo equilibrado, tanto que o Bulldog indica 3,5 para a possibilidade de vitória do Botafogo contra 2,45 por 1 para um triunfo do tricolor. Tradicionalmente, nesse tipo de jogo, eu prefiro fugir da equação de quem ganha e quem perde, que é meio complicado de ajustar ali. Sério? Ainda mais porque o Grêmio segue ensaiando uma subida de produção, que pode ou não acontecer nessa rodada, e o Botafogo acumula descontando o jogo contra o Palmeiras, que foi uma derrota ali, mas que ainda está em análise do STJD, né? O Botafogo tem aí 5 vitórias e apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? Nesse caso, vale a pena apostar em um jogo com menos de 2 gols a 1,77 e fugir dessa coisa de quem ganha e quem perde, porque qualquer um dos dois times, na realidade, pode vencer esse jogo. Os dois têm chances e são ali, neste momento, muito equilibrados, né? Foge dessa daí, vamos lá na hipótese de menos de 2 gols no resultado final, que é mais seguro, né? Acho que ele é bom ainda, hein? As casas de apostas também indicam um duelo equilibrado entre Fortaleza e Cruzeiro a partir das 21 horas. Os donos da casa pagam 3,5 para o caso de vitória, o mesmo valor que dá para o empate, né? Enquanto que a Raposa vai a campo pagando 2,40 por 1 em caso de vitória. Ambos os times já sofreram um caminhão de gols nesse Brasileirão, né? O Fortaleza tomou 12 gols e o Cruzeiro 14, né? E seus ataques têm sido uma desgraça para fazer gol, né? O Fortaleza só fez 6 gols e o Cruzeiro fez apenas 8, né? É um terror, né? Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. O que atrapalha bastante na hora de indicar um possível total de gols do jogo, né? Porque pode acontecer qualquer coisa, né? É que nem fralda de criança, só vai saber o que tem quando abrir, né? No caso é quando terminar o jogo. Nesse caso, vale a pena investir na hipótese dupla de vitória para qualquer uma das duas equipes a 1,33 e evitar perder dinheiro, né? É difícil. Acho pouco provável que esse jogo termine em empate. Eu acho que um dos dois deve ganhar aí, né? Mas a quantidade de gols vai ser, assim, uma surpresa. Parabéns, você é muito bom. Surpresas que, aliás, não deveremos ter no jogo entre CSA e Flamengo. O jogo é uma das barbadas da rodada e com odds em 1,29 por 1 para o Flamengo, agora turbinado pela chegada de Jesus. Jesus está entre nós na Gávea, né? É lucro certo essa partida, né? Acreditar que o Urubu vence sem sofrer gols dá um retorno de 1,77 por 1 e não é um palpite improvável, né? Vamos lembrar que a defesa do Flamengo foi a melhor coisa que Jorge Jesus viu no Fla-Flu do último final de semana, né? Ele elogiou muito a defesa, né? E criticou todo o restante do time, né? Do meio pra frente, ele tinha um fiário de críticas ali pra fazer, né? Vamos ver como vai ficar. De toda forma, vale aí a pena acreditar sim na vitória do Flamengo. Dificilmente o Flamengo perde essa. Jura? Às 9h30 desta quarta-feira, o Internacional recebe o complicado Bahia no Beira-Rio com grande favoritismo, pagando 1,77 por 1 contra 5 por 1 para a eventual vitória do Bahia. Eu, particularmente, não iria tão seco nesse favoritismo do Internacional. Ainda mais porque o Bahia tem dificultado a vida de todo mundo quando joga fora de casa, né? Sério? Vale a pena arriscar uma hipótese dupla de empate ou vitória do Internacional a 1,14 só por garantia, né?
Santos e Corinthians fecham os jogos desta quarta-feira na Vila Belmiro a partir das 9h30 da noite. E o Peixe é franco favorito com odds em 1,66 contra 5,25 por 1 para a possibilidade de vitória do Corinthians, que não perde no Brasileirão há 6 rodadas, né? Vale lembrar que Corinthians e Goiás têm um jogo a menos. Não pode. Outro jogo complicado e imprevisível. Pode-se esperar qualquer coisa do Santos, desde uma grande atuação a um fiasco completo, né? E a torcida do Santos, para variar, tá fazendo uma pressão absurda em cima do Sampaoli, né? Já disse que a vitória contra o Corinthians tem que ser obrigação e tal. Tá aquela presepada de sempre, né? Daqui a pouco o Sampaoli se irrita com isso daí, pega a bicicleta dele e vai embora da Vila Belmiro. Aí eu quero ver como é que fica. Ruim com o Sampaoli, muito pior sem ele, viu? Jura? O Corinthians, por sua vez, melhorou defensivamente, mas tem os desfalques de Fagner e Cássio, que estão com a seleção brasileira, para o jogo de logo mais e pode se atrapalhar diante do rápido ataque santista. O meu palpite? Um jogo com menos de 2 gols a 2,5, correndo um grande risco de quebrar a cara, viu? Porque, como eu disse, pode-se esperar qualquer coisa desse ataque e dessa defesa do Santos, viu? Assim como pode-se esperar qualquer coisa dessa defesa desfalcada do Corinthians. Sério? Na quinta-feira, o Vasco abre os trabalhos pelo Brasileirão às 7h15 da noite, recebendo o Ceará em São Januário, em busca de sua segunda vitória na competição. O Vasco venceu a primeira no final de semana passado, né? Para variar, os odds desse jogo estão apertadinhos, com o Vasco do professor Luxemburgo pagando 2,25 em caso de vitória e o Ceará fechando em 3,30 por 1. Não deve ser um jogo fácil, por isso mesmo vale a pena investir na hipótese dupla de empate ou vitória para o Vasco a 1,29, né? Só por garantia ali e tal, não acho que o Ceará leva essa não. Parabéns, você é muito bom. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo precisando se recuperar da derrota na rodada anterior para seguir perto do líder Palmeiras. O São Paulo passa mais uma vez por um momento complicado na temporada, né? Na temporada que não terminou, esse momento complicado já dura aí uns 10 anos, né? Mas vamos lá. O time vê a crise tomando conta dos portões do Morumbi. E não vence pelo Campeonato Brasileiro há 4 rodadas. Se colocarmos nessa conta os 2 jogos contra o Bahia pela Copa do Brasil, o São Paulo está a 6 jogos seguidos sem vencer, né? Bastante coisa. Não pode. O Galo, contrariando todas as expectativas, por sua vez, vem jogando bem e deve confirmar seu favoritismo e pagar 2 por 1 pela vitória. Mas o torcedor são paulino que quiser seguir abraçado ao time até o fim, pode se dar bem e faturar 3,80 por 1 com a eventual vitória do tricolor. Não será a minha aposta, evidentemente, mas não é um resultado improvável. Se acontecer, não vai ser surpresa não, tá? Você assistiu o jogo? Fluminense e Chapecoense devem fazer mais um jogo equilibrado na rodada, ainda mais porque os bastidores do Flu estão fervendo por conta de pagamentos atrasados, fato que é óbvio se reflete dentro de campo. O Bulldog indica 2,70 por 1 para a vitória da Chapecoense contra 2,75 por 1 para o sucesso do Fluminense. De novo, um jogo complicado por vários fatores e que merece uma hipótese dupla para diminuir os riscos. A vitória para qualquer uma das equipes fecha em 1,32 e é uma possibilidade tão plausível quanto o empate ou vitória da Chape a 1,42. Acreditar em um jogo com mais de 2 gols também pode ser interessante e dar um lucro de 1,66 por 1. Vamos lembrar aí que o Fluminense gosta de fazer gols, né? E também gosta de tomar gols, né? O Goiás recebe o Atlético Paranaense em mais um duelo complicado. A equipe do Goiás não é essa maravilha toda não, mas vem pontuando e se mantendo no bloco intermediário do Brasileirão. O Atlético, por sua vez, é muito mais time, mas não é tão eficiente quando joga fora de casa. Com odds em 2,90 para os donos da casa contra 2,50 por 1 para as chances de vitória do Atlético Paranaense, vale a pena se garantir arriscando um jogo com mais de 2 gols a 1,71 por 1, né? Vamos fugir aí do quem ganha, quem perde, né? Porque não é um bom caminho para apostar nesse jogo, não.
Jura? Fechando nossa rodada de palpites, mais uma barbada, Palmeiras e Avaí. O líder do Brasileirão recebe o Lanterninha e a única equipe que ainda não venceu pela Série A neste ano, né? Olha só, o Verdão tá aí ensopado de favoritismo pra esse jogo. Vamos falar sério. Invista sem medo na vitória do Verdão a 1,20 por 1. E se quiser aumentar o lucro, acredite na vitória do Palmeiras sem sofrer gols a 1,62 por 1. Vamos lembrar aí que o Palmeiras só sofreu 2 gols no Campeonato Brasileiro. Tá boa a defesa. Sério? E depois de mais uma pancada de palpites, eu fico por aqui, lembrando que no site ganhador.com você encontra dicas de apostas para outras modalidades esportivas, para a Copa América, a Copa do Mundo de Futebol Feminino e para as finais da NBA. Acesse e confira. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. É uma vergonha. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e MMA. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte preferido e fique por dentro das nossas dicas de apostas para as principais competições esportivas do mundo e para as chances de Tite descobrir que existe vida na seleção brasileira mesmo sem Neymar. Assine nosso canal, deixe seu curtir, seu comentário e siga o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira com os palpites para os jogos do final de semana. Até lá! Tchau.